Chega mais, bora lá falar sobre como está a equipe da LDU. Você quer saber quem são os principais jogadores deles, qual que é o momento que eles estão vivendo lá no futebol equatoriano, enfim, os principais jogadores, o técnico, quem é o artilheiro, quem que vai jogar, quem que não vai jogar. Vamos nessa que a gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo. Antes eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal do Verdado, seguir a gente em todas as redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook, no TikTok e muitas outras aí. Todas que você quiser. Se a gente não tiver em alguma, avisa aí que a gente vai chegar lá, porque a ideia é levar o conteúdo sobre o Palmeiras para todos vocês. Tem muito conteúdo lá no verdados.com.br também, o Almanac do Verdade, que hoje tem um jogo muito bacana lá que está sendo relembrado no Almanac, 7-3 contra o Cruzeiro pela Mercosul. Então assim, confere também o nosso conteúdo lá no verdados.com.br. Se você já nos acompanha em todas essas frentes, te convido também a se tornar um padrinho. Clica aqui em verdados.com.br para você entender melhor o que é ser um padrinho, como você pode apoiar o nosso trabalho e fazer parte de uma comunidade de mais de 400 palmeirenses que apoiam o nosso trabalho. A galera é muito gente boa, você ainda pode fazer amizades aí. O pessoal é gente fina pra caramba, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Beleza? Bora lá então para o conteúdo do nosso vídeo. Olha, a LDU do técnico Thiago Nunes, brasileiro, já treinou o Botafogo, treinou por muito tempo o Atlético Paranaense, né? Foi talvez o trabalho mais vencedor dele. E o Thiago Nunes vem fazendo uma excelente campanha na Libertadores, ficou em primeiro lugar no grupo do Flamengo, né? E aí depois eliminou o Botafogo, atual campeão da Libertadores, e o São Paulo agora vai pegar o terceiro brasileiro no mata-mata dessa Libertadores, 3 brasileiros seguidos aí para a LDU, e então é uma equipe para a gente ficar esperto. No momento, eles são o segundo colocado do campeonato equatoriano, só que 15 pontos atrás do Independiente Del Valle, então não estão mais na briga pelo título. Porém, não é que o foco deles está 100% no campeonato, na Libertadores, né? Porque apesar deles não brigarem mais pelo título, eles ainda precisam garantir a vaga direta na Libertadores de 2026, porque eles acabaram de passar o Barcelona de Guayaquil nessa classificação e agora estão um ponto à frente. Então ainda tem muito campeonato por lá para disputar e eles vão enfrentar agora o Palmeiras, mas acabaram de disputar o jogo que talvez seja o mais importante do ano para eles no campeonato equatoriano. E a má notícia é que eles venceram por 3-0 em casa contra o Barcelona de Guayaquil, que é um adversário direto ali, né, na briga pela vaga direta para a Libertadores. Então a LDU conseguiu uma vitória importantíssima em casa contra o Barcelona, e então tá com muita moral com seus torcedores, que com certeza vão lotar aí o estádio. O estádio deles é mais ou menos do tamanho do Allianz Parque, tá? Cabe um pouco mais de 40 mil pessoas. Eu não sei como é que é questão, por exemplo, do Allianz Parque, às vezes acaba a venda geral, acabam todos os ingressos, só que aí tem camarotes, ingressos de patrocinadores, então eu não sei se o número de ingressos, né, o número do público ali vai realmente passar de 40 mil, mas deve ficar ali mais ou menos nessa média. Então é um estádio relativamente grande, né, mais ou menos do tamanho do Allianz, e então a LDU vem de uma sequência muito positiva, porque eles venceram o Barcelona de Guayaquil por 3-0, tendo um jogador a mais, né, o Barça teve um expulso, e o San Antonio pela Copa do Equador por 4-0 fora de casa, e o San Antonio também teve um jogador expulso. Então assim, eles golearam 2 jogos seguidos e ainda meio que assim, nem cansaram tanto o time, porque jogaram os 2 jogos com um jogador a mais. Fora isso, a sequência dos caras é muito mais tranquila, né, em relação à quantidade de jogos do que a do Palmeiras. Então o Verdão jogou no final de semana, agora,
a LDU não jogou no final de semana. O Palmeiras jogou um jogo, talvez um dos mais importantes do ano, com certeza um dos mais importantes do ano, no final de semana. A LDU estava descansando. O último jogo deles foi ali no dia 17, que foi sexta-feira, quase ali no final de semana. Não sei por que eles jogam sexta-feira pela Liga, né? Mas assim, jogaram no dia 17 de outubro, antes disso, no dia 9 de outubro, então ficaram aí mais de uma semana também descansando, então é um calendário mais tranquilo do que o do Palmeiras. Mas isso é prático, sempre que algum time brasileiro vai enfrentar um outro de outro país aqui da Libertadores, pode ser argentino, peruano, chileno, pode ser qualquer um, a sequência dos brasileiros sempre é mais intensa, né? A gente tem um calendário que é mais intenso, vai mudar para o ano que vem, mas por enquanto ele é bem mais intenso. Então, se a gente pegar o recorte dos últimos 5 jogos da LDU, foram 4 vitórias e um empate. Inclusive, uma dessas 4 vitórias foi contra a LDU, foi contra o São Paulo pela Libertadores nas quartas de final no Morumbi, né? Então, desde as quartas de final da Libertadores, a LDU só jogou mais 4 jogos, enquanto o Palmeiras jogou mais 6 jogos. Isso, claro, porque teve uma data FIFA no meio do caminho, senão seriam ainda mais jogos, né? Então é uma diferença considerável aí, 50% a mais de jogos, sendo que o nosso último foi 3 dias atrás contra um adversário direto no Campeonato Brasileiro. Então, e não era com um jogador a mais, como foi no Barcelona, quando o LDU enfrentou o Barcelona de Guayaquil, quase, quase 10 dias atrás, né? Aliás, foi no dia 17, faz 5 dias, mas se a gente for pegar que o jogo vai ser amanhã, dia 23, vai dar aí quase uma semana. Então, assim, é uma sequência mais tranquila, a da LDU, o calendário por lá é mais tranquilo, mas isso não entra em campo, né? A altitude a gente sabe que é uma arma também deles, foi uma dificuldade aí pro Botafogo e pro São Paulo, então o Palmeiras não pode bobear. Mas vamos lá, quem são os principais jogadores por lá, né, nessa temporada? Os jogadores com mais partidas nessa temporada pela LDU são o Fernando Cornejo, meia central, que tem 39 jogos nessa temporada, e o Lisandro Alzugaray, que é um ponta-direita barra segundo atacante, costumava jogar mais aberto, mas agora nesse esquema 3-5-2 aí que a LDU está jogando, a gente pode falar um pouco mais sobre ele daqui a pouco, ele tem feito uma dupla de ataque ali, tá? Ele e o Michael Estrada. O Alzugaray, ele é o jogador com mais partidas e é o jogador também com mais gols. Na temporada são 11 gols e empatado com o Estrada. O Estrada também tem 11 gols, tem 37 jogos na temporada, é o artilheiro do time no Equatorianão, né, no campeonato equatoriano. O Alzugaray, ele é o artilheiro na Libertadores com 4 gols, empatado com o Alex Arce, que é outro atacante perigoso aí da LDU. Tá, os dois têm 4 gols. O Alzugaray, ele foi eleito o melhor jogador no duelo contra o Botafogo, também foi um dos heróis da classificação contra o São Paulo, então é um cara para a gente ficar de olho, mas é dúvida para o jogo, tá? É a última dúvida que resta aí para o técnico Thiago Nunes, porque ele foi poupado dos últimos jogos por um desgaste físico, então fica aí essa dúvida se ele vai estar de volta já para o jogo dessa quinta-feira. O Alzugaray, que é com certeza um dos jogadores mais perigosos na LDU, é o cara para ficar de olho caso ele tenha condições para jogar. Quem não vai ter condições de jogo, que a gente já falou isso no último vídeo aqui do canal, é o goleiro Gonzalo Valle, tá? Então, vai entrar aí o Alexander Domingues, goleiro de 38 anos, que inclusive já jogou contra o Palmeiras. Beleza? Esse é o panorama do momento da LDU. Então, mais informações sobre esse jogo, onde vai passar, as prováveis escalações, né?
e previsão do tempo, o histórico do Palmeiras contra a LDU, o histórico do Palmeiras lá na altitude de Quito, tudo isso você vai ver no pré-jogo do Verdazo, no verdazo.com.br. Ainda nesta quarta-feira vai ter o pré-jogo completo lá, feito pelo nosso apresentador Conrado Kaká. Se você confere todas essas informações. Beleza? Só para a gente fechar, então, a LDU tem atuado aí nesses últimos jogos, como eu falei para vocês, com esse esquema 3-5-2, no qual normalmente o atacante Estrada, que é o artilheiro do time no Campeonato Equatoriano e um dos principais artilheiros do time na temporada, faz uma dupla aí que antes era com o Alzugaray, mas que agora mais recentemente tem sido com o Ramírez, que inclusive meteu gol nesse jogo tão importante que eles disputaram pelo Campeonato Equatoriano. Então, e o outro grande destaque do jogo foi o José Quinteiro, que atua ali como um meia-direita, né, um ala-direita, ele que também meteu gol contra o Barcelona de Guayaquil. Então é um 3-5-2, né, com 3 meias centrais ali e uma dupla de ataque. Esse costuma ser o esquema de jogo da LDU. Agora fica a dúvida se o Alzugaray vai voltar, vai estar à disposição para fazer essa dupla aí com o Estrada. Beleza? Agora resta aguardar, ver como é que a LDU vai entrar em campo, mas agora você já sabe que momento que eles estão vivendo, buscando essa vaga direta na Libertadores do ano que vem, porque o título equatoriano já não vai mais rolar. E aí, você acha que vai ser fácil, que vai ser difícil? Com o que o Palmeiras tem que se preocupar mais nesse jogo para conseguir um bom resultado lá na altitude e chegar bem para confirmar a classificação lá no Allianz Parque? Deixa aí nos comentários como que você enxerga esse duelo. Muito obrigado pela sua audiência, a gente conta também com a sua presença na transmissão do jogo amanhã, nessa quinta-feira, né, à noite, no canal do Verdazo, com a narração do Anderson Corrêa e comentários do Conrado Cacassi aqui no canal do Verdazo. Você pode sincronizar com a sua TV, né, jogar o jogo ali na TV, tirar o som da sua TV e deixar o som do canal do Verdazo para curtir a nossa transmissão do nosso jeito. E é claro, se estiver fora de casa, pode ir ouvindo no radinho do YouTube. E é isso, a gente conta com o seu apoio também. Muito obrigado pela audiência mais uma vez. Um abraço.